Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Amanda vamos explicar para vocês um pouquinho sobre as ideias da epigenética e as novas descobertas sobre esse tema incrível. Espero que vocês gostem e vamos lá! Se eu chegasse em você agora e dissesse que as pessoas na sociedade são capazes de se influenciarem mutuamente uma às outras nas suas relações entre os seus familiares, colegas, pessoas de trabalho, você provavelmente diria que realmente isso é algo fácil de se entender. E de fato, é fácil. Pessoas se auto-influenciam no serviço quando dialogam sobre suas ideias. Mas se eu fosse além e dissesse que a experiência que você mesmo, já viveu sozinho, seria capaz de afetar os seus descendentes. E mais, não necessariamente você precisaria conviver com esses descendentes e demonstrar como aquela experiência te afetou para eles serem afetados. Quer dizer, você poderia morar em Nova York e um descendente seu morar em alguma cidade da Austrália e mesmo assim ele seria afetado, quer você esteja presente, quer não. Isso é o que o resultado de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pela Universidade de Emory e outra pela Universidade de Los Angeles nos diz sobre a epigenética e a relação entre os indivíduos, o meio ambiente e a sua hereditariedade. Um desses estudos realizado pela pesquisadora Dora Costa dos Estados Unidos consistiu em analisar homens com trauma pós-guerra e verificar se os filhos desses homens desenvolviam alguma característica ao longo da sua vida diferente de pessoas que não passaram por traumas. O resultado dessa pesquisa revelou que os filhos que foram gerados após a guerra geralmente morriam mais cedo do que aqueles filhos que foram gerados antes da guerra ou quando comparado com pessoas que não passaram por nenhum tipo de trauma. Já o outro experimento realizado pela Universidade de Emory, também nos Estados Unidos, consistiu em pegar um grupo seleto de ratos e estimulá-los com um odor de cerejeira ao mesmo tempo que aplicava sobre seus pés pequenas voltagens de energia, ou seja, davam pequenos choques nos ratos. À medida que esse teste foi acontecendo, os ratos desenvolveram um trauma e sabiam que sempre que sentissem o cheiro de cerejeira, eles iam levar algum tipo de choque. Esses ratos passaram pelo processo de se reproduzir, ou seja, geraram ratinhos. E esses ratinhos, quando expostos ao cheiro de cerejeira, ficavam extremamente agitados, porque eles imaginavam que algo ia acontecer, mesmo que eles nunca tivessem passado por essa experiência. E detalhe, esses ratos eram criados separadamente dos seus pais, ou seja, eles não tinham nenhuma influência comportacional sobre o que estava levando eles a ficar agitados. Então eles foram um pouquinho mais além e dissecaram o bulbo olfativo dessa prole, oriunda dos ratos que foram expostos ao experimento do cerejeira com o choque. E viram que no bulbo olfativo desses ratos havia uma maior concentração de neurônios, que provavelmente está ligado à reação ao serem expostos com a flor de cerejeira. Ou seja, um trauma dos seus pais modificou toda uma sequência de neurônios no sistema nervoso desses ratos que diferiam eles de outros ratos. E a essa mudança causada pelos meios externos é o que nós chamamos na biologia de epigenética. Bom, partindo desse pressuposto, a gente pode fazer uma breve diferenciação entre genética e epigenética. A genética clássica trabalha com fatores que alteram a sequência de DNA. Ok, mas quais fatores são esses? Nós temos as mutações, as recombinações gênicas na produção de gametas, a transposição de sequências repetitivas que possibilitam um rearranjo cromossômico e, por fim, um processo de especiação. Também temos a exposição a substâncias químicas, a radiação, entre outros fatores. Já a epigenética trabalha com um segundo tipo de informação. Essa informação é baseada em mecanismos de regulação e expressão gênica. O conceito de epigenética foi batizado pelo biólogo Conrad Waddington durante a década de 40. Seu objetivo era analisar a interação entre genes e meio ambiente e como ambos os fatores poderiam influenciar no surgimento de um novo fenótipo. E é interessante pontuar que até meados do século XX, a biologia do desenvolvimento e a genética eram dois ramos de pesquisa completamente distintos. Isso acabava fomentando, por sua vez, um certo determinismo biológico. Nesse contexto, a hipótese de Waddington teve um papel fundamental na construção de uma ponte entre os fenômenos observados no desenvolvimento de um organismo e a sua constituição genética. Até o momento a gente viu, então, que a epigenética ela não altera o genótipo de um indivíduo, mas pode influenciar sim no seu fenótipo. E aí você deve estar se perguntando, né, como que esses mecanismos de regulação e expressão gênica interferem no fenótipo de um organismo. E aí eu te respondo. Primeiro de tudo é que a gente deve pensar no DNA como um manual de instrução da célula. Ele funciona basicamente como uma coletânea de informações que coordenam as operações da célula. Os comandos são norteados por marcadores químicos que constituem o chamado epigenoma. O epigenoma pode ser definido como uma espécie de mapa que se sobrepõe a um genoma.
De maneira lúdica, a gente pode fazer uma analogia com o marca-texto, ou seja, as partes do genoma podem ser grifadas de acordo com a sua importância, podendo ser ativadas ou não. Logo, quem promove essa marcação é o epigenoma. O que aconteceria se uma célula, porventura, apresentasse todos os genes em atividade? Como diria Dobzhansky, nada na biologia faz sentido senão à luz da evolução. Esse traço seria inevitavelmente perdido ao longo da evolução, pois a célula demandaria de um alto gasto energético para manter todos os seus genes ativos sem necessidade. Cada tipo celular é definido pelo seu conjunto de genes ativos. Essas vias biológicas são, portanto, pautadas no dogma central da biologia, ou seja, na replicação do DNA, na transcrição do RNA mensageiro e na sua tradução, mas também pelos mecanismos regulatórios, como já dito anteriormente. Dizer que um organismo é mais complexo nada tem a ver com um número maior de genes, e sim com uma abundância dos mecanismos regulatórios que irão atuar sobre esses fragmentos de DNA. Nem sempre a célula tem acesso fácil a esses genes, e aí entra em jogo a epigenética. Importante pontuar que apenas 2% do DNA é codificante. De modo geral, o DNA se associa a proteínas chamadas histonas, gerando uma estrutura mais compacta. O epigenoma atua sobre o grau de compactação e afrouxamento das moléculas de DNA sobre as histonas. Esse processo é visualizado já nas primeiras divisões celulares que irão formar o embrião. Essas informações regulatórias são transmitidas da mãe para o feto através de sinais químicos pela placenta. Mais uma vez a gente percebe a importância e a contribuição do vigor materno na geração de uma prole saudável. Um exemplo muito interessante é a alimentação. Se a dieta da mãe é pobre, esse bebê pode vir a nascer com uma certa propensão a desenvolver um quadro de obesidade na vida adulta, pois o seu epigenoma já programou suas células de modo que essas conseguissem estocar uma quantidade maior de calorias. Para além disso, a epigenética também está relacionada ao fenômeno de especialização celular. Todas as células do organismo possuem o mesmo genoma. Entretanto, apenas um subconjunto de genes específicos é ativado em cada célula. Alguns neurônios sintetizam dopamina a partir das informações contidas no seu código genético. Todavia, no seu código genético, por ser o mesmo em todas as células, ele também tem informação para a síntese de hemoglobina e também para a síntese de mioglobina. Mas, por se tratar de uma célula do sistema nervoso, conforme a sua especialização, os genes que levariam à produção, por exemplo, da hemoglobina estão, por sua vez, silenciados, pois não é da sua função realizar essa síntese. Isso se deve a fatores de transcrição específicos para cada tipo de linhagem celular e também a mecanismos epigenéticos. Esses mecanismos serão abordados resumidamente na sequência. O primeiro deles é a metilação. Como o próprio nome sugere, a metilação consiste basicamente na adição de um grupamento metil à molécula de citosina. Essa reação é realizada com o intermédio da enzima DNA-metiltransferase. É um evento que ocorre majoritariamente em citosinas precedidas de guanina. A metilação está ligada ao fenômeno de silenciamento gênico. Isso porque os fatores de transcrição que deveriam se ligar à região promotora do gene são impedidos e, portanto, não há transcrição. Uma curiosidade é que o uso recorrente de nicotina modifica os padrões de metilação da célula. O segundo mecanismo a ser comentado é o de modificação de histonas. Pode-se dizer que, de todos, esse é o processo mais complexo. Como vocês bem sabem, cada octâmero de histona é composto por 4 subunidades: H2A, H2B, H3 e H4. Em cada subunidade é visualizada a presença de uma cauda de aminoácidos. Essas caudas funcionam como uma espécie de interruptor, ou seja, ela que permite o afrouxamento da cromatina ou a sua condensação. Esses aminoácidos podem vir a sofrer processos de metilação, acetilação, fosforilação, entre outros, e isso pode ou não contribuir para deixar os genes mais acessíveis. Por fim, temos os microRNAs. Os microRNAs são RNAs não codificantes compostos por 20 a 22 nucleotídeos. Eles promovem a regulação pós-transcricional. Dessa forma, se ligam à molécula de RNA mensageiro recém-transcrita e impedem, portanto, que essa seja traduzida. Esses mecanismos estão constantemente sofrendo interferência de fatores externos. Ok, legal. Mas e aí? A epigenética poderia servir alguma coisa pra gente? Claro, fora a capacidade dela poder explicar mais sobre nós mesmos, ela poderia servir de grande utilidade para a saúde. Se você sabe como que o meio ambiente ou que a pessoa interage no meio em que ela vive pode afetar o organismo dela e da sua geração futura, é possível você fazer uma engenharia reversa após ter descoberto como isso ocorre
e fazer com que, por exemplo, os ratos do laboratório da Universidade dos Estados Unidos não sentissem mais o trauma que eles adquiriram de seus pais. Isso é muito legal. Ela também pode ter sua utilidade política, onde políticos despóticos poderiam utilizar ela para um modo ruim na sociedade. Quer dizer, eles poderiam utilizar os conhecimentos de epigenética para desfavorecer grupos minoritários, como indígenas, pessoas pretas, gays e etc. Devido ao seu valor de uso, inicialmente a epigenética poderá ser utilizada tanto para dividir classes com base na renda de quem a utiliza e também para o seu uso maléfico. Mas como que nós poderíamos evitar esse uso maléfico? Bom, essa resposta talvez nós tenhamos uma dificuldade de dar com exatidão. Mas uma coisa a gente sabe, que o medo, o mau uso de alguma coisa perante outras pessoas advém da ignorância de uma certa classe perante algo novo que surge na sociedade. Dessa forma, cabe a nós, professores, estudantes, pesquisadores, orientar a sociedade sobre o uso correto e para qual a serventia de uma nova ferramenta científica, para assim evitar que as pessoas que não são da área sejam afetadas de modo negativo com o uso dessa nova ferramenta.